Minutos antes de subir ao palco, ele começou a tremer. O coração disparou. O rosto formigou. Agarrou-se à esposa e gritou: "Estou morrendo!" Não era um ataque cardíaco. Era algo muito pior. Era o momento em que um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro descobriu que, se não parasse imediatamente, não haveria amanhã. Esse homem tinha tudo. Músicas que curavam corações partidos em todo o Brasil. Prêmios, shows esgotados, milhões de fãs cantando cada palavra. Uma família perfeita, mansões, aviões particulares. Ele era a própria definição de sucesso. Mas por trás dos holofotes escondia-se uma verdade devastadora. Álcool misturado com remédios para depressão, apresentações onde mal conseguia cantar e uma espiral autodestrutiva que o levava direto para o abismo. E então veio a decisão mais brutal de sua vida. No auge absoluto da carreira, com a festa do peão de Barretos marcada, com contratos milionários assinados, ele fez o impensável. Parou tudo. 90 dias longe dos palcos. Seu parceiro de dupla foi categórico. Se for necessário, eu acabo com a dupla. Depressão é o câncer da alma. Como um garoto da roça que buscava lavagem de porco para alimentar os animais da família, se tornou um ícone de milhões? O que aconteceu no caminho entre a glória e o colapso? E por que a decisão de parar no auge pode ter sido o maior ato de coragem da música sertaneja brasileira? Antes de respondermos, precisamos voltar ao começo dessa história. A São José do Rio Preto, ao chão de terra batida, ao menino que dirigia uma caminhonete chamada Catarina e sonhava impossível. José Toscano Martins Neto nasceu em 9 de fevereiro de 1990, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas seu primeiro palco não foi iluminado por holofotes. Foi a roça. O chão de terra batida, onde ele trabalhava ao lado do pai, Eurides, em uma vida que a maioria chamaria de dura, mas que ele aprendeu a chamar de lar. Filho de uma família humilde, Zé Neto cresceu ouvindo música sertaneja raiz nos rádios velhos que tocavam no campo. João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Cada canção era mais do que melodia. Era esperança. Era a prova de que meninos simples do interior podiam conquistar o mundo. Mas a realidade era implacável. Conhecido como Zezinho do Alemão, ele dirigia uma caminhonete batizada carinhosamente de Catarina, homenagem à personagem da novela O Cravo e a Rosa, buscando restos de comida em restaurantes para alimentar os porcos da família. Não havia glamour, não havia certezas, apenas a necessidade de sobreviver mais um dia. E ainda assim, dentro daquele garoto sujo de terra, ardia um fogo impossível de apagar. Ele não queria apenas ouvir aquelas canções, ele queria cantá-las. Queria ser a voz que alguém, em algum lugar, ouviria e pensaria: esse cara entende o que eu sinto. Foi na infância que Zé conheceu Cristiano, também nascido em São José do Rio Preto. Eram vizinhos de bairro, dois meninos unidos pela mesma paixão improvável: a música. Enquanto Zé sonhava nos campos, Cristiano cantava nos corais da igreja desde os 11 anos, descobrindo cedo que sua voz tinha algo especial. Os anos passaram. A vida os separou temporariamente. Zé até formou outra dupla, Neto e Tiago, que logo se desfez. Cristiano trabalhou em farmácia, distribuindo panfletos nas ruas, sempre com o sonho guardado no peito. Mas, em 2011, o destino os reuniu novamente. "Vamos tentar de novo", disseram um ao outro. E assim nasceu Zé Neto e Cristiano. Não em um estúdio luxuoso ou com contratos milionários, mas em barzinhos suados do interior, tocando para mesas vazias e alguns poucos que paravam para ouvir. Cada apresentação era uma aposta. Cada música, uma prece silenciosa de que alguém notasse. Em 2012,
gravaram o primeiro CD, Entre Amigos, com participações de nomes como Cristiano Araújo e Israel Novaes. Era modesto, mas era deles. O sucesso ainda estava distante, escondido atrás de noites sem dormir e caminhos incertos. Mas a semente estava plantada. E naqueles dois homens, um da roça, outro da igreja, ardia a mesma chama indomável. O sonho de fazer da música não apenas uma paixão, mas uma vida. Em 2014, tudo mudou. Zé Neto e Cristiano assinaram com a Workshow, o mesmo escritório que gerenciava Marília Mendonça e Henrique e Juliano. De repente, os barzinhos deram lugar a arenas lotadas. As mesas vazias se transformaram em oceanos de fãs cantando cada palavra. Em 2015, gravaram o primeiro DVD, ao vivo em São José do Rio Preto, com participações de nomes gigantes do sertanejo. Músicas como Seu Polícia, Te Amo e Eu Ligo Pra Você explodiram nas rádios. O Brasil inteiro conhecia aqueles dois caras do interior. Mas foi em 2017 que a glória veio de vez. Cadeira de Aço se tornou a terceira música mais tocada do país. Milhões de visualizações. Shows esgotados. Prêmios de melhor dupla sertaneja. E em 2018, com o álbum Esquece o Mundo Lá Fora, Zé Neto se tornou um nome incontornável. Largado às Traças não era apenas uma canção, era um hino. Venceu o Troféu Domingão, o Caldeirão de Ouro. Tocava em todo bar, em toda festa, em todo o coração partido do Brasil. A dupla recebeu o Troféu Imprensa, indicações ao Grammy Latino, e se consolidou como um dos maiores fenômenos da música sertaneja. Zé Neto, o menino que buscava lavagem de porco, agora voava de avião particular. Tinha mansões, carros importados, uma vida que parecia saída de um conto de fadas. E ao lado dele, a mulher que conheceu em 2009 em um hospital de Ribeirão Preto, Natália Regina Fonseca. Casaram-se em 2016 e tiveram 2 filhos, José Filho e Angelina. A família perfeita, o sucesso perfeito. Mas perfeição é sempre uma ilusão perigosa. O calendário de shows era brutal. 300, 400 apresentações por ano. Cada noite, uma cidade diferente. Cada dia um voo, um hotel, um camarim, um palco. A máquina nunca parava. E Zé Neto sentia que estava se transformando em peça dessa engrenagem, perdendo aos poucos o que o tornava humano. As coisas foram ficando robóticas, ele admitiria anos depois. A gente chega, vai para o camarim, hotel, avião, é uma loucura. Em 2021, surgiram os primeiros sinais visíveis de que algo estava errado. Zé desenvolveu uma doença pulmonar que prejudicava gravemente sua voz. A causa? Covid-19, agravada pelo uso intenso de cigarro eletrônico. Para um cantor, perder a voz é perder a identidade. E o pânico começou a se instalar. Em dezembro de 2023, o destino desferiu outro golpe. Dirigindo pela BR-153 em Minas Gerais, Zé tentou desviar de um animal na pista. O veículo colidiu violentamente com uma carreta. 3 costelas fraturadas. Internação na unidade de terapia intensiva. Dor física insuportável. Mas pior do que a dor no corpo era o peso invisível que crescia dentro dele. Algo que nenhum médico conseguia diagnosticar com exames de sangue ou raios X. Uma escuridão silenciosa que começava a engoli-lo aos poucos. Em 2024, veio a pneumonia. Mais shows cancelados. Mais tempo fora dos palcos. E quanto mais ele parava, mais o medo crescia. O medo de decepcionar. O medo de perder tudo. O medo de não ser mais capaz de subir naquele palco e entregar o que milhões esperavam dele. O que o público não via era o inferno privado.
Nos bastidores, Zé Neto começou a usar álcool como anestesia. Cada dose era uma tentativa desesperada de calar os demônios que gritavam dentro da sua cabeça. O cigarro eletrônico, que deveria ser inofensivo, destruía sua voz dia após dia. Cristiano percebeu primeiro. Viu o amigo chegar para os shows sem voz. Viu ele beber antes de subir ao palco, misturando álcool com os remédios que tomava para a depressão. Viu apresentações desastrosas onde Zé mal conseguia cantar, cambaleando entre as músicas. Ele chegava para fazer os shows, não tinha voz para cantar e se anestesiava no álcool. Cristiano revelaria mais tarde, com a voz quebrada pela dor. Subia no palco bêbado e, ao mesmo tempo, tratando a depressão com medicamentos. A situação ficou insustentável. Cristiano fez um ultimato ao amigo, ao irmão de vida. Ou você para de beber, ou a dupla acaba. Mas Zé Neto estava preso em um ciclo vicioso. Depressão gerava ansiedade, ansiedade gerava pânico, e o pânico o empurrava para o álcool e os remédios, que só pioravam tudo. Vamos empurrar mais um pouquinho, ele dizia para si mesmo antes de cada show. Só mais um. E então veio o momento que mudaria tudo. Agosto de 2024. Minutos antes de subir ao palco, acompanhado de Natália, Zé Neto começou a tremer. Seu coração disparou. O rosto formigou. Ele não conseguia respirar. "Estou morrendo!" gritou, agarrando-se à esposa. Era uma crise aguda de pânico. E naquele momento, em um camarim frio e impessoal, Zé Neto entendeu a verdade brutal. Se não parasse agora, não haveria amanhã. Em 22 de agosto de 2024, uma nota foi publicada no Instagram oficial da dupla. Simples, direta, devastadora para os fãs. Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome do pânico, ao qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, a agenda da dupla Zé Neto e Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias. 90 dias, no auge da carreira, com shows marcados na festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos do sertanejo brasileiro, com contratos milionários, com milhões de fãs esperando. Mas Cristiano foi categórico. Não existia mais saída, não tinha opção. Era preciso parar, dar um tempo. Eu não me importo com a fama, com o desaparecimento da dupla, do esquecimento. Eu me importo com quem eu amo. E em uma declaração que rasgou corações pelo Brasil, Cristiano revelou: "Se for necessário, eu acabo com a dupla. O que eu quero ver é meu irmão de vida bem. Depressão é o câncer da alma." Para Zé Neto, aquela decisão foi ao mesmo tempo a mais assustadora e a mais libertadora de sua vida. Ele que sempre teve preconceito contra a depressão. Sempre fui preconceituoso com isso, achava que depressão não existia. Agora precisava admitir que estava doente, que precisava de ajuda, que não era fraco, mas humano. E em silêncio, longe dos palcos e dos holofotes, Zé Neto começou a lutar pela batalha mais importante, a batalha pela própria vida. Os 90 dias se transformaram em 113. Mais tempo do que o previsto, mas o tempo necessário. Zé Neto se entregou ao tratamento com a mesma dedicação que sempre teve pela música. Terapia, medicação adequada, apoio da família e, principalmente, honestidade. Ele parou de beber, largou o cigarro eletrônico, aprendeu a olhar para suas feridas sem medo e descobriu algo revolucionário. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Durante esse período, amigos do sertanejo se mobilizaram. Zezé de Camargo chegou a organizar uma Operação Resgate, reunindo Giovanni e Edson para passar dias na casa de Zé Neto, tocando sanfona, cantando, lembrando-o de por que a música era amor, não prisão. E aos poucos, em meio ao silêncio forçado, Zé Neto redescobriu algo que havia perdido na correria:
a si mesmo. O menino da roça que cantava porque amava, não porque tinha que cumprir a agenda. O pai que queria estar presente para José Filho e Angelina. O marido que Natália merecia. A depressão não desapareceu como mágica, mas ele aprendeu a conviver com ela, a tratá-la, a não ter vergonha dela. Em 13 de dezembro de 2024, Zé Neto subiu ao palco novamente. Massaranduba, Santa Catarina. E quando as luzes se acenderam e a multidão gritou seu nome, ele desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, de alívio, de vitória sobre o abismo que quase o engoliu. As câmeras registraram cada segundo daquele choro, e o Brasil inteiro chorou junto. Hoje, aos 34 anos, Zé Neto está de volta. Não como era antes, mas melhor, mais humano, mais consciente, mais vivo. Ele e Cristiano seguem com a agenda de shows confirmada para 2025, mas agora com limites saudáveis, com pausas necessárias, com a compreensão de que sucesso sem saúde mental não é sucesso, é ilusão. Sua fortuna permanece. Suas músicas continuam tocando em todo o Brasil. Mas seu maior patrimônio agora é outro: a coragem de ter parado. A história de Zé Neto nos ensina que não há vergonha em cair. A vergonha está em não pedir ajuda quando precisamos. Que depressão não escolhe vítimas, não respeita sucesso ou dinheiro, e que tratá-la não é sinal de fraqueza, mas de força. Se você está lutando contra suas próprias sombras, saiba, você não está sozinho. E pedir ajuda pode salvar sua vida, assim como salvou a de Zé Neto. Deixe seu comentário. Qual a maior lição que você tira dessa história? Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que está tudo bem não estar bem. Porque às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente parar, respirar e recomeçar.